Muito boa noite, gente. A paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Senti de Deus hoje, nesta noite, de passar uma palavra amiga, conversar com você sobre Deus, conversar com você sobre a Bíblia Sagrada, conversar com você sobre os prodígios e maravilhas que Deus tem feito. Vamos começar nesta noite para edificar nossa vida e não ficar só nas minhas palavras, deixar um versículo bíblico que se encontra em Provérbios 3:13, que diz assim: bem-aventurado o homem que adquire sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Bem-aventurado o homem que adquire sabedoria, o homem que adquire a sabedoria de Deus para entender que por intermédio da sua palavra, por amor do Espírito Santo de Deus, Deus tem me usado como canal de bênção na terra para trazer uma palavra amiga, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de conserto, para trazer uma palavra de amor, para trazer uma mensagem de fé. Seja lá o que você está precisando agora, eu não sei, eu particularmente, eu me chamo Diego André da Silva, eu moro em Tubarão, Santa Catarina. Eu não sei o que você está passando neste momento, não sei qual a sua cidade, qual o seu bairro, não sei como anda a sua vida neste momento. Qual o milagre hoje da parte de Deus que você precisa? A sabedoria de Deus nos faz entender que muitas vezes o afeto, o milagre que a pessoa realmente necessita, nem sempre é só financeiro. Às vezes é uma palavra amiga, um abraço, uma ajuda, todos os aspectos que contornam a vida de um ser humano, para que a gente possa ter discernimento correto daquilo que é fé, daquilo que é cristianismo, daquilo que é temor a Deus, daquilo que é pregado por intermédio do Evangelho de Cristo, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, que veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu, meu irmão, às vezes posso ser um ser humano, não sou um ser humano, muitas vezes no meu dia a dia, muitas vezes por questões da minha vida, às vezes passa algumas coisas despercebidas, da qual a gente não nota, da qual a gente deixa de notar. Porque o compromisso do ser humano, muitas vezes o trabalho, família, casa, lazer, filhos, esposa, marido, essas situações todas nos deixam um pouco atarefados para a vida, o que nos leva um cronograma que geralmente a gente tem que seguir à risca. Casa, trabalho, trabalho, casa, e a gente vai continuando a vida de uma maneira mais ou menos assim. E a sabedoria de Deus nos traz o quê? O discernimento do que é certo e do que é errado. O discernimento daquilo que a gente pode ou não fazer como pessoas, como seres humanos, como um ser humano temente a Deus, como um ser humano que adquire amor ao seu próximo, como um ser humano que talvez precise do amor de Cristo. E o amor de Cristo em sua vida, o amor de Jesus, o amor de Deus por intermédio do Espírito Santo, o Consolador, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz amor, nos traz perseverança numa vida em Cristo Jesus. Que nós possamos, nesta noite de sexta-feira, ser bênção, ser canal de bênção, sermos servos fiéis a Deus, testemunhos edificantes vivos de fé para outras vidas. O que realmente é ser cristão, meu irmão? Além de você
ter uma vida reta e temente a Deus é os seus frutos e as suas obras. Quando os seus frutos e suas obras não condizem com aquilo que você está pregando, você muitas vezes passa por falso cristão, falso profeta, falso religioso, como muita gente vem dizendo ao longo do tempo, como a gente vem vendo por aí, muitos maus exemplos às vezes, pessoas que disturbam e usurpam do Evangelho de Jesus. É uma vida em que a pessoa não se converte, ela vê, como é que eu posso me expressar ao certo? Ela vê vantagem em ser cristão, ela não é um cristão convertido, ela é cristã pelas vantagens que o cristianismo lhe traz. Mas, com a graça de Deus, a Bíblia nos diz que nós, cristãos, temos que aprender a separar o trigo do joio, que os espirituais tudo discernem. E com a bênção de Deus, com o temor com o Espírito Santo, a gente vai levando uma vida onde a gente nota situações muito explícitas e claras daquilo que a gente realmente necessita, como um cristão temente a Deus, como dar bons exemplos na vida do cristianismo, como ser um cristão reto, temente a Deus. A Bíblia nos fala aqui também em Provérbios, no capítulo 3, aí já no versículo 3, que diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade atar os teus passos, ao teu pescoço, escreveste na tábua do teu coração. Acharás graça e bom entendimento aos olhos do Senhor e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ao teu próprio entendimento. A palavra é uma palavra de Deus onde a Bíblia já diz diretamente o que a gente consegue fazer para um princípio de uma vida cristã com temor e obediência a Deus. A Bíblia Sagrada é um livro muito querido, muito amado, que nos traz o exemplo dos profetas de Deus no Velho Testamento e os discípulos de Jesus no Novo Testamento. A sabedoria de Deus é um ser espiritual extraordinário. Quando você deixa de seguir o seu entendimento humano e começa a ler a Bíblia Sagrada e começa a agir pelo intermédio do Espírito Santo, começa a agir como Deus quer que você haja, a sua vida começa a entrar nos trilhos, a sua vida começa a seguir adiante no propósito que Deus tem para a sua vida. Eu me chamo Diego André da Silva, fui batizado na Assembleia de Deus de Viamão, no Rio Grande do Sul. Congreguei dos 12 anos de idade até os 15 anos e meio na Assembleia de Deus do campo de Viamão. Na época era o setor 16 da Vila Augusta, na congregação do Parque Índio Jari. Me desviei aos 15 anos de idade, 15 e meio para 16 anos de idade, fiquei afastado dos caminhos do Senhor por volta de 15 para 16 anos. Hoje, aos 33 anos de idade, venho retendo um novo encontro com Cristo. Resolvi voltar para Cristo, aceitar minha chamada, edificar a minha vida mediante aquilo que Deus tem imposto para mim e aquilo que Deus quer que eu faça como um cristão temente a Deus. Voltei para Cristo e desde lá venho sentindo um trabalhar excepcional do Espírito Santo na minha vida. Uma pessoa igual eu, que teve os princípios como criança, dos 12 aos 15 anos, batizado pelas águas, frequentava escola bíblica dominical, manhã de consagração, era uma bênção no Parque Índio Jari. Mandar um grande abraço aí pro meu amigo e um paizão na fé, Elias Correia dos Santos,
uma das pessoas que caminharam comigo na minha primeira conversão, filho da tia Carmen, e o irmão Daniel Correia dos Santos também, que hoje congregam na congregação do Monte Alegre, em Viamão. Então, essa minha volta aos 29 anos de idade, agora neste exato momento eu estou com 33, ela foi bem conturbada entre a conversão e o não querer se converter. Eu senti de Deus de voltar, por intermédio do Espírito Santo, eu queria voltar, queria fazer a obra, mas alguma coisa me chamava para fora da igreja. E eu sentia que muitas vezes, por mais realizado que eu estava dentro da igreja, alguma coisa me faltava. Eu buscava alguma coisa que às vezes na igreja não estava me preenchendo. E aquilo ali começou a entristecer o meu coração. E aquilo ali começou a vir na minha cabeça o meu próprio entendimento. Por que eu vou seguir este caminho? Se realmente o que eu quero é esse aqui. Foi aonde as coisas começaram a desencaminhar na minha vida. Foi aonde as coisas começaram a não dar mais certo. Porque Deus traçou um caminho e eu, pelo meu próprio entendimento, queria traçar o meu caminho, queria fazer aquilo que eu queria, não aquilo que Deus quer que eu faça. Eu queria fazer aquilo que eu queria. Através disso, tive alguns problemas de saúde, tive outros problemas, uma candidatura a deputado estadual conturbada em 2018, com vários problemas, vários levantes, várias mentiras, calúnias contra a minha pessoa. E através disso, de 2018 a 2019 foram os 2 anos da qual eu consegui parar para pensar no que realmente eu queria fazer da minha vida. 2016, quando eu me reconverti, quando eu voltei para a Assembleia de Deus, eu passei 1 ano e meio naquele primeiro amor, na volta, na missão de fazer a obra, de querer fazer a obra, de estar fazendo a obra, de estar à disposição da obra. E as coisas foram acontecendo, e quando eu vi que as coisas estavam acontecendo, eu comecei a entender aquilo que Deus queria. Só que muitas vezes, como na Bíblia fala que como há muitos bons cristãos dentro da igreja, também há os falsos profetas, há as pessoas que se fingem de crente para tentar obstruir pessoas que têm chamada de Deus. E ali, creio eu que no meu entendimento, comecei a orar a Deus, comecei a orar, a pedir forças ao Senhor, porque sentia que o trabalhar de pessoas interessadas a me prejudicar, pessoas que não queriam fazer a obra de Deus, mas também não estavam satisfeitas comigo fazendo a obra de Deus, pessoas que simplesmente daquele tipo não fariam, mas também não deixam você fazer. Você faz e eu tomo as glórias. Você dá ideia e eu executo. Tipo, pessoas que não trabalham para Deus, mas não deixam ninguém trabalhar. É a parte do joio e o trigo. E foi aí que começaram as lutas, onde eu comecei a falar do amor de Deus. Eu sentia muita vontade de pregar o evangelho, dar meu testemunho. E como às vezes eu via as portas não se abrirem, as coisas não acontecerem, eu comecei a orar e questionar com Deus. Por que eu sinto tanta vontade de pregar o evangelho nesta minha volta à igreja e as portas não se abrem? E foi aí que eu senti o mover do Espírito Santo em uma madrugada de oração. E Deus diz: usa o que tu tem em mãos. Esforça-te, faze-te a obra. A resposta, às vezes, que você precisa está na sua frente e você, às vezes, não
enxerga. Foi aonde eu vi a possibilidade de um evangelismo, foi aonde eu vi a possibilidade de um canal chamado Facebook e WhatsApp. Foi onde eu comecei a pregar o amor de Deus. Foi onde eu comecei a postar palavras, versículos bíblicos, pregações mediante aquilo que eu entendo, mediante aquilo que eu tento pregar, mediante o amor de Deus. E comecei a fazer a obra por canal evangélico. Em 2018, pouco antes da minha candidatura a deputado estadual, em 2017, se não me falha a memória, eu comecei a pregar o Evangelho de Cristo pelo meu canal do Facebook. Eu comecei a dar introduções bíblicas, falar do amor de Deus, defender a fé, falar do cristianismo, levar o amor de Deus ao alcance. Aí muitas vezes já me disseram: meu amor, meu amigo, mas por que você fala tanto de Deus nas redes sociais, no teu WhatsApp? Evangelismo e pregação do Evangelho. Foi um canal que eu achei para mostrar o poder de Deus através da Bíblia Sagrada, através da transformação do amor de Deus, através da minha vida. Pois quem me conhece sabe muito bem quem eu sou, o que eu já fiz na vida. Quem conviveu comigo sabe o que é ter um Diego fora dos caminhos do Senhor. Sabe o que é ter um Diego fora da doutrina, da sã doutrina de Deus, fora de uma igreja. Então, através disso, através dessa situação, eu comecei, através do Facebook e do WhatsApp, fazer evangelismos. Comecei a pregar, dar introduções através de versículos bíblicos e de mensagens pelo WhatsApp, evangelismos online. Foi uma forma que eu achei de me expressar, foi uma forma que eu achei de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, pela minha volta à igreja, pela minha reconversão, pela salvação da minha alma, pela chama do Espírito Santo que eu sinto tocar em meu coração, que arde para pregar o Evangelho, coisas que eu já havia sentido algumas vezes quando estava desviado da igreja. Então, por amor à palavra, por amor a Deus, eu fui voltando para a igreja e foi aflorando a vontade de pregar, a vontade de cantar, a vontade de fazer a obra de Deus. E através disso, fiz várias palavras, várias introduções aqui mesmo neste meu canal, a qual eu vou postar esse vídeo depois no Facebook. Procura lá no Facebook Diego André da Silva e você vai ver as reflexões bíblicas, toda uma história. Esse é um pequeno vídeo que eu vou fazer agora de pregação para contar um pouco da minha história, para contar um pouco da minha vida. E através desse vai vir muito mais para a glória de Deus, para contar o que Deus tem feito na minha vida, as provas, as lutas, as provações, mas também os momentos de glória, mas também os momentos que eu fui renovado com o Espírito Santo, os momentos das experiências com Deus, tudo aquilo que edificou a minha vida.